Prepare-se para uma jornada de arrepiar. Hoje, vamos mergulhar em 3 contos de horror que vão testar seus limites. Mas atenção, essas histórias não são para os que se assustam facilmente. E aí, você tem coragem de nos acompanhar até o fim? Clique no vídeo e descubra. Se você aguenta o tranco, prepare-se. O horror está prestes a tomar conta da tela. Em uma noite fria e silenciosa, um motorista de entrega se vê sozinho em estradas desertas, cercado por uma floresta densa e impenetrável. O que deveria ser apenas mais uma viagem se transforma em um pesadelo quando ele encontra figuras estranhas à beira da estrada. 2 almas perdidas o observam, e uma pergunta paira no ar: quem são elas? E mais importante, o que elas querem? Prepare-se para mergulhar em uma história de mistério, terror e escolhas que podem mudar o destino de todos. Junte-se a nós enquanto exploramos o que acontece quando a estrada leva a lugares que jamais poderíamos imaginar. Eu estava a caminho de uma entrega noturna, dirigindo por estradas quase vazias. As únicas outras pessoas nas estradas, a essa hora da noite, eram outros motoristas de entrega. A noite estava indo bem, sem nada interessante nas primeiras horas. Por volta das 2 da manhã, parei em um posto de caminhões para encher o tanque e usar o banheiro, já que a próxima parte da viagem seria uma longa extensão por estradas densamente florestadas, com poucos lugares para parar, se é que havia. Quando voltei para a estrada, a escuridão se adensava à minha volta. A paisagem era monótona, apenas árvores altas e sombras que pareciam se mover ao meu redor. 1 hora depois da última parada, algo chamou minha atenção à frente. A princípio pensei que era uma ilusão causada pela luz dos faróis, mas logo percebi que havia uma pessoa parada ao lado da estrada. Não havia nenhum carro por perto, apenas a floresta. A figura era indistinta, mas havia algo inquietante em sua presença. Ao passar, pude ver melhor. Era um homem, imóvel, com uma expressão que não conseguia decifrar. Não acenou, não gritou. Fui tomado por um frio na espinha e segui em frente. Mais adiante, uma nova visão me fez tremer. Uma mulher estava parada à beira da estrada, vestindo jeans rasgados e um moletom vermelho. Nossos olhares se cruzaram por um instante que pareceu se arrastar. Sua expressão era vazia, como se estivesse perdida em pensamentos sombrios. A sensação de inquietação cresceu dentro de mim. E ao olhar no retrovisor, vi sua cabeça seguindo meu caminhão até que a escuridão a engolisse. O coração acelerou enquanto eu dirigia e a tensão parecia se acumular no ar. Então, um grito silencioso ecoou na minha mente. Olhei novamente para a estrada e, de repente, quase perco o controle do caminhão. Puxei os freios com força, sentindo o peso do semi empurrar para frente. Diante de mim, havia um corpo deitado no chão. Não se movia, mas não havia sinais de um acidente, nenhuma mancha de sangue ou veículo próximo. A posição era estranha, como se alguém tivesse simplesmente desabado ali. A dúvida se apoderou de mim. Eu precisava verificar, mas uma sensação de pavor me detinha. Era uma coincidência louca ver 3 pessoas em um único trecho de estrada deserta. O que estava acontecendo? Em um impulso, decidi sair do caminhão. A noite era fria e o silêncio era ensurdecedor. Aproximando-me, pude distinguir melhor o corpo. Era um homem, mas sua pele estava pálida como papel e seu rosto congelado em uma expressão de terror. Meu instinto gritava para eu voltar, mas algo me mantinha ali. Uma sombra se movia na floresta atrás de mim. Quando me virei, vi a mulher do moletom vermelho saindo lentamente da escuridão, seus olhos fixos em mim. Não havia dúvida de que ela era real, mas havia algo de sobrenatural em sua presença. E ao lado dela,
A figura do homem também se erguia lentamente, como se tivesse sido puxado por um fio invisível. "Você não deveria estar aqui", sussurrou a mulher, sua voz ecoando como um aviso. O medo tomou conta de mim enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Era um aviso? Uma armadilha? Antes que eu pudesse reagir, as árvores ao meu redor começaram a sussurrar, como se a própria floresta estivesse viva, exigindo algo de mim. "Vá embora!", gritei, tentando afastar a sensação opressiva. Mas eles apenas avançaram, mais perto, mais perto. Em um instante de desespero, entrei no caminhão, liguei o motor e arranquei com toda a força. Olhei para o retrovisor, mas as figuras já haviam desaparecido. A estrada estava deserta novamente. Continuei dirigindo, mas a imagem deles ficou gravada na minha mente. O que tinham me dito? O que realmente aconteceu naquela estrada? Enquanto seguia em frente, uma sensação de que a noite não tinha terminado me envolveu. Havia algo mais à espreita, e por mais que quisesse esquecer, sabia que não poderia escapar do que vi. No final, ao chegar ao meu destino, me perguntei se havia mais pessoas perdidas naquela floresta, invisíveis para os olhos comuns, e se alguma delas ainda esperava por ajuda. O que eu realmente tinha encontrado naquela noite era apenas o começo de uma jornada que nunca imaginei que teria que enfrentar. Você já se perguntou o que acontece quando o mistério se encontra com o medo? Em uma pequena cidade, existe uma casa que guarda segredos sombrios e histórias de desaparecimentos. Conhecida como a Casa do Mistério, muitos a evitam, enquanto outros sentem a irresistível curiosidade de desvendá-la. Hoje, vamos acompanhar Clara, uma jovem repórter que decidiu enfrentar o desconhecido. O que ela descobrirá dentro daquela casa? Prepare-se para uma jornada de suspense e revelações, onde o passado ainda vive nas sombras. Era uma noite chuvosa em Vila Nova, e o vento uivava entre as árvores como se sussurrasse segredos esquecidos. Clara, uma jovem repórter local, decidiu investigar uma antiga casa abandonada no fim da rua principal, conhecida entre os moradores como a Casa do Mistério. Diziam que, anos atrás, uma família havia desaparecido sem deixar rastros, e muitos afirmavam ouvir risadas infantis e passos à noite. Armada com uma lanterna e sua coragem, Clara chegou à casa, cujas janelas quebradas pareciam olhos vazios. Ela empurrou a porta, que rangeu, ecoando na escuridão. O cheiro de mofo e madeira apodrecida a recebeu, e um arrepio percorreu sua espinha. Dentro, a casa estava repleta de objetos empoeirados. Fotos em preto e branco na parede, uma cadeira de balanço parada e um piano coberto por uma camada de poeira. Clara começou a explorar, cada passo mais cuidadoso que o anterior. No fundo, um corredor escuro chamava sua atenção. Conforme avançava, a lanterna piscou, quase apagando. Ela parou, respirando fundo, e decidiu seguir em frente. No final do corredor, uma porta entreaberta a aguardava. Através da fresta, Clara viu o que parecia ser uma sala de estar, mas ao entrar, sentiu um calafrio. As paredes estavam cobertas por desenhos infantis, alegres e coloridos, mas algo estava errado. As crianças pareciam estar em situações de medo, como se estivessem pedindo ajuda. Intrigada e inquieta, Clara se virou para sair, mas a porta bateu com força atrás dela. O barulho a fez pular, e ao olhar para trás, notou que os desenhos pareciam ter mudado, agora mostrando figuras sombrias ao fundo, observando. O coração batia rápido em seu peito. O que estava acontecendo ali? Desesperada, ela correu para a saída, mas as janelas estavam agora trancadas por uma força invisível. Clara se sentou no chão,
tentando entender como tinha chegado a essa situação. Foi então que ouviu sussurros, como se várias vozes chamassem seu nome. A tensão aumentou e ela se levantou, decidida a encontrar uma saída. Lutando contra o pânico, Clara começou a revistar a sala, procurando uma janela ou uma porta que funcionasse. Em uma estante empoeirada, encontrou um diário. Com as mãos tremendo, abriu-o e começou a ler. As páginas estavam repletas de anotações sobre a família que vivera ali. Mas o que mais a intrigou foram as últimas entradas. A mãe falava sobre uma presença estranha na casa. Uma sombra que se tornava mais forte à noite, sempre rondando as crianças. De repente, uma risada aguda ecoou na sala. E Clara se virou, mas não havia ninguém. O pânico tomou conta dela e ela decidiu que precisava sair, não importava como. Correu até a porta da frente e, para sua surpresa, estava entreaberta. Quando se virou para sair, uma sombra passou rapidamente, bloqueando a saída. Clara congelou. A sombra se materializou, revelando-se como uma figura de uma criança com um olhar triste e olhos grandes. "Ajude-nos", sussurrou a criança. "Não fique aqui." Com o coração na garganta, Clara percebeu que estava diante do espírito da menina que desaparecera anos atrás. A presença de outras crianças a cercava, todas parecendo perdidas e assustadas. Clara sabia que precisava agir. "Como posso ajudá-los?", perguntou com a voz trêmula. A criança apontou para o diário que Clara ainda segurava. "Conte a nossa história", implorou. "Liberte-nos." Determinada, Clara começou a escrever. As palavras fluíram e ela narrou tudo o que soubera e sentira na casa. À medida que escrevia, as sombras começaram a se dissipar e a atmosfera na sala tornou-se mais leve. Por fim, Clara fechou o diário e uma onda de calor percorreu o ambiente. As crianças sorriram aliviadas e, em um último sussurro, agradeceram. Com um último olhar para a casa, que agora parecia mais tranquila, Clara saiu. A chuva havia parado e a lua iluminava o caminho. Ela sabia que, ao contar a história daquelas crianças, tinha libertado suas almas. A Casa do Mistério não era mais um lugar de horror, mas sim um símbolo de esperança e redenção. E assim, Clara se tornou a voz de um passado esquecido, mantendo vivo o legado daquelas crianças e transformando o medo em história. Você já ouviu falar sobre o vídeo amaldiçoado que promete transformar sua vida em um verdadeiro pesadelo? Hoje, vamos explorar a sombria história por trás de A Última Lição, um clipe que vem aterrorizando quem se atreve a assisti-lo. Você está preparado para descobrir os segredos que se escondem nas sombras desta lenda urbana? Então, pegue a pipoca, apague as luzes e entre conosco neste mundo de mistério e terror. Mas lembre-se, alguns vídeos podem ser melhor deixados inexplorados. Fique ligado porque o que vem a seguir pode mudar tudo, para sempre. Era uma vez uma pequena cidade chamada São Brás, conhecida por suas lendas e mistérios. Entre os mais populares estava o boato sobre um vídeo amaldiçoado no YouTube, intitulado A Última Lição. Diziam que quem assistisse ao vídeo enfrentaria uma série de desgraças, culminando em uma tragédia irreversível. Muitos ignoravam a história, mas o medo se espalhava como um vírus. Clara, uma jovem estudante de psicologia, sempre foi cética em relação a histórias de terror e lendas urbanas. Para ela, eram apenas invenções de mentes criativas. Em uma noite de inverno, enquanto navegava pelo YouTube, um vídeo em destaque chamou sua atenção. Era o tal A Última Lição. A curiosidade a consumiu, e mesmo sabendo das advertências, decidiu assistir. Assim que clicou no vídeo, um frio percorreu sua espinha. A tela exibia uma sala de aula vazia, com as paredes descascadas e janelas cobertas de poeira.
No centro da sala, um professor de aparência sombria, com um olhar penetrante e roupas escuras, começava a falar. Sua voz era um sussurro profundo, quase hipnótico. Clara sentiu um nó no estômago, mas forçou-se a continuar assistindo. Bem-vindo à última lição, dizia o professor, enquanto seus olhos pareciam seguir Clara pela tela. Hoje, falaremos sobre os medos e os fantasmas que habitam suas mentes. Apesar da sensação de desconforto, Clara estava fascinada. A atmosfera pesada do vídeo a atraía. E, por um momento, ela se esqueceu das advertências. Quando o vídeo terminou, Clara se sentiu estranha, mas ainda assim, riu da própria fragilidade. Isso é apenas uma lenda, pensou. Nos dias que se seguiram, eventos estranhos começaram a acontecer. Clara começou a ouvir sussurros nas horas mais silenciosas da noite. Ela tentava ignorá-los, atribuindo ao estresse da faculdade e à falta de sono. Mas, a cada noite, os sussurros se tornavam mais intensos, quase como se estivessem chamando por ela. A primeira tragédia chegou inesperadamente. Seu irmão mais novo, Miguel, que sempre foi uma criança feliz e cheia de vida, começou a ter pesadelos terríveis. Ele acordava gritando, dizendo que via sombras dançando ao redor de sua cama. Clara tentou confortá-lo, mas mesmo assim os pesadelos continuaram. Em uma noite, Miguel desapareceu sem deixar vestígios, como se tivesse sido engolido pela escuridão. Desesperada, Clara procurou a polícia, mas ninguém parecia levar a sério seu desespero. Ele deve estar apenas brincando em algum lugar, disseram. Clara sabia que algo estava errado e decidiu investigar a origem do vídeo amaldiçoado. A cada informação que encontrava, a sensação de pânico aumentava. O vídeo tinha sido postado por um ex-aluno da escola, que havia enlouquecido após um acidente trágico em uma sala de aula. Determined to confront the curse, Clara se lembrou de algo que lera em um fórum online. Uma pessoa havia conseguido quebrar a maldição ao se confrontar diretamente com a fonte. Naquela noite, Clara se sentou em frente ao computador, com a respiração acelerada. Se isso é uma lenda, eu vou provar, pensou. Com o coração acelerado, ela clicou novamente no vídeo. A imagem do professor apareceu, e, para sua surpresa, ele parecia ainda mais real do que antes. Você voltou, ele sussurrou, e Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. Ela se sentia presa em um pesadelo, mas não poderia voltar atrás. Com a voz trêmula, decidiu desafiar o professor. Por que você está fazendo isso? O que quer de mim? Perguntou Clara, tentando manter a coragem. O professor sorriu, mas era um sorriso que não trazia conforto. Eu quero que você enfrente seus medos. Apenas assim, você pode salvar seu irmão. Clara sentiu um choque. Como ele sabia sobre Miguel? Com o coração batendo forte, ela perguntou. O que aconteceu com ele? Ele é o próximo na linha, respondeu o professor. Mas você pode salvá-lo se você realmente quiser. Sem pensar, Clara pediu. O que eu preciso fazer? A tela começou a piscar, e a sala do vídeo se transformou em uma sala de aula familiar. Mas agora estava sombria e deserta. Clara se viu lá, cercada por paredes que pareciam se aproximar. Enfrente o que você teme, o professor sussurrou, agora aparecendo atrás dela. Clara, paralisada, se virou para ele, mas ele não estava mais lá. De repente, a sala se encheu de risadas, e Clara viu sombras dançando ao redor. Miguel! Gritou, mas a única resposta era o eco de sua própria voz. Tentando manter a calma, Clara começou a andar pela sala, cada passo ecoando como um tambor. Enquanto explorava, as sombras começaram a tomar forma, revelando rostos familiares, amigos e familiares, todos com expressões de desespero. Clara se sentiu afundar em um mar de culpa e medo. Isso é o que você tem medo de enfrentar. A voz do professor ressoou, agora mais próxima. Clara sabia que não podia se deixar vencer. Ela decidiu confrontar as sombras. Vocês não podem me deter! Gritou, determinada a quebrar a maldição. Mas, à medida que as sombras se dissipavam, ela começou a perceber que os rostos não eram apenas ilusões. Eram os fantasmas de sua própria culpa,
de suas inseguranças. A sala começou a tremer e Clara percebeu que o professor estava certo. Ela precisava enfrentar seu maior medo. E assim, ela gritou: "Eu não tenho medo de vocês!" As sombras hesitaram, mas logo começaram a se aproximar mais rapidamente. Em um último esforço, Clara fechou os olhos e pensou em Miguel. Sua voz ressoou em sua mente: "Você sempre cuidou de mim." Ao abrir os olhos, viu Miguel parado na porta da sala, com um olhar vazio e perdido. "Clara, me ajude," ele sussurrou. O desespero tomou conta dela. "Miguel!" Ela correu até ele, mas as sombras se intensificaram, como se tentassem impedi-la. Clara sentiu o pânico se apoderar dela. "Eu vou te salvar, eu prometo!" gritou, mas as sombras a seguraram, puxando-a para trás. O professor apareceu novamente, agora mais próximo. "Você não pode salvá-lo sem antes se salvar. Enfrente a verdade." Com lágrimas nos olhos, Clara percebeu que, por muito tempo, se sentiu responsável pelo bem-estar de todos ao seu redor, especialmente de Miguel. Sua necessidade de ser a forte a tornava vulnerável. E era isso que a assombrava. "Eu sou fraca. Eu não consigo," ela gritou enquanto as sombras a envolviam. Nesse momento de vulnerabilidade, Clara decidiu se abrir. "Eu não sou perfeita, e não posso carregar isso sozinha." As sombras hesitaram. Um silêncio pesado tomou conta da sala, e a figura do professor começou a se desfazer. Clara, em um ato de coragem, declarou: "Eu aceito minha fraqueza, e isso não me define." Com essas palavras, as sombras começaram a se dissipar lentamente, e a figura de Miguel se iluminou. Ele sorriu, e Clara sentiu a pressão em seu coração diminuir. Mas antes que pudesse alcançá-lo, o professor, agora em um último suspiro de raiva, sussurrou: "Você pode ter se libertado, mas o preço será alto." Com um estrondo, a sala escureceu, e Clara acordou em seu quarto, o computador ainda ligado. O vídeo estava parado na tela, mas agora havia algo mais. A imagem de Miguel aparecia, sorrindo para ela. Clara sentiu um alívio momentâneo, até perceber que ele não estava mais ali. Na manhã seguinte, a cidade acordou para uma tragédia inesperada. Clara foi encontrada sem vida em seu quarto, com os olhos arregalados e um sorriso congelado no rosto. O computador estava ligado, com o vídeo ainda em reprodução, enquanto na tela, a frase "A última lição" piscava repetidamente, como se chamasse a próxima vítima. E assim, o vídeo amaldiçoado continuou sua jornada, levando mais almas para o abismo da desgraça, enquanto as risadas do professor ecoavam na mente daqueles que ousavam assisti-lo. E assim chegamos ao final da nossa jornada por A Última Lição. O que começou como uma simples curiosidade pode se revelar um pesadelo que muitos desejariam nunca ter enfrentado. Se você ficou intrigado ou apavorado, lembre-se, nem tudo que é visto deve ser compartilhado. Se você já assistiu a este vídeo ou conhece alguém que o fez, conte sua história nos comentários. Juntos, podemos desvendar mais mistérios e lendas urbanas. E se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras aterrorizantes. Lembre-se, a curiosidade pode ser uma faca de dois gumes. Até a próxima. E cuidado com o que você assiste.